Hi, welcome. Sejam bem-vindos à disciplina de inglês. I am Teacher Andrea. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Andrea. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, eu vou compartilhar com vocês o material de apoio que vocês encontram ali no Moodle de vocês. Então, vamos lá. A gente tem, vamos começar pelos demonstrativos pronomes. Então, aqui a gente tem os pronomes demonstrativos, a gente tem eles no singular e no plural. Então, no singular, a gente tem o this e o that. Então, qual a diferença? This é para quando a gente tem algo próximo, e that para quando a gente tem algo que é distante de quem está falando. E no plural, a gente tem these e those. Então, tease é para quando a gente tem algo, a gente está falando, tá se referindo a algo que está próximo de quem está falando, e those quando a gente se refere a algo que está distante de quem está falando. Então, aqui, ó, this is a apple, então, esta é uma maçã. That is a apple, então, aquela é uma maçã, está distante de quem está falando. These are apples, então estas são maçãs, próximo de quem está falando, e those are apples, então aquelas são maçãs, distante de quem está falando. Então vamos ver uns exemplos aqui, ó. This is a pen, então esta é uma caneta, está no singular e perto de quem está falando. That is a window, então aquela é uma janela, está no singular e está mais afastado ou longe de quem está falando. These are books, então esses são livros. Está no plural e está perto de quem está falando. Those are teachers, então aquelas são professoras, está no plural e está mais afastado ou longe de quem está falando. Então, esses são os demonstrativos pronomes. Então, agora a gente vai para os possessive adjectives and possessive pronomes. Então, a gente tem aqui os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Então, qual é a diferença entre adjetivo possessivo e pronome possessivo? Então, os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, são os seguintes. Então, my, que seria meu, minha, meus e minhas. Your, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. His, dele. Her, dela. Or, nosso, nossa, nossos e nossas. E their, deles e delas. Então, os adjetivos possessivos, então, de modo bem simples, os adjetivos possessivos são sempre usados junto com algo que alguém possui. Então, sempre que eu me referir a um adjetivo possessivo, ele vai estar sempre junto com o objeto, com a coisa, com o substantivo. Então, ele nunca vai estar sozinho. Ele vai estar sempre acompanhado, ó. Então, a gente tem exemplos aqui, ó. My car. Então, aqui, ó, meu carro, ó. Então, tá junto com o carro. Her brother, então o irmão dela. Our books, nossos livros. His name, o nome dele. Their friends, então os amigos deles. My mother, então minha mãe. Então percebam que ele está sempre acompanhado do objeto, da coisa, do substantivo. Os possessive pronomes. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Ó. That car is mine. Então, aquele carro é meu. The books on the table are ours. Então, os livros sobre a mesa são nossos. That pen is hers. Então, aquela caneta é dela. Então, percebam aqui, ó, que ele aparece sozinho, ele não aparece acompanhado
Ó, ele vem depois do verbo, ó. Do verbo to be aqui, ó. Is, are, is. Então, ele não vem acompanhado de nenhum substantivo, nenhum objeto, nenhuma coisa, ó. Então, note que nos casos acima, os pronomes em negrito estão sozinhos, não estão acompanhados pelo objeto possuído. Nestas sentenças, fazemos o uso dos pronomes possessivos e não dos adjetivos possessivos. Então, eles vão sempre aparecer depois do verbo to be, ó. E eles vão aparecer sozinhos quando se referimos a pronomes possessivos. Então, os pronomes possessivos são mine, que é meu, minha, meus e minhas. Yours, que é teu, tua, teus, tuas, seus, sua, seus e suas. His, dele. Hers, dela. Yours, nosso, nossa, nossos e nossas. E theirs, deles e delas. A gente tem aqui mais uns exemplos, ó. That's my car. Aquele é meu carro, ó. Então, ele vem junto com o carro, ó. Então, a gente tem aqui o meu, o my, junto com o car. Então, a gente tem nesse exemplo um adjetivo possessivo, ó. That car is mine, ó. Ó, o mine vem depois do verbo to be is aqui, ó. E ele vem sozinho, ó. Aquele carro é meu. Nesse exemplo, a gente tem um pronome possessivo. This is my pen. Ó, então eu tenho my aqui junto com pen, ó. And that one is yours. Então, ó, esta é minha caneta e aquela é a sua, ó. Então aqui a gente tem, ó, my pen juntos, ó. Então aqui a gente tem, nesse caso, um adjetivo possessivo, ó. A gente tem o yours, ó, depois do verbo to be e sozinho. Aqui a gente vai ter um pronome possessivo, ó. Então, a língua portuguesa aceita o uso do artigo definido, o, a, os e as, antes do meu, minha, nosso, nossa, dele, deles, etc. É comum dizermos o meu nome, a irmã dele, os livros dele, as cartas deles, etc. Já em inglês, isso não é possível, ou seja, não devemos usar o artigo de antes dos adjetivos possessivos e de pronomes possessivos em inglês. Portanto, não dizemos the my name, the her brother, the his books, the their letters. Então, a gente não, no inglês, não é usado artigo antes dos pronomes, dos adjetivos possessivos e nem dos pronomes possessivos, que nem a gente usa no português. Então, definite and indefinite articles. Então, os artigos definidos e indefinidos na língua portuguesa são o, a, os e as, uma, uns e umas. Na língua inglesa, eles são representados apenas por 3 artigos: a, an e the, e são sempre usados diante de um substantivo. Então, ó, aqui a gente tem no total 8. Em inglês, a gente tem apenas 3: a, an e the. Então, definite articles. Então, os artigos definidos. Então, na língua inglesa, existe apenas um artigo definido, que é o the, que além de ser usado diante de substantivos no singular, é o único que pode ser usado diante de substantivos no plural. Em português, se a gente for traduzir ele representa o, a, os e as. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, ó. The car is new, então o carro é novo. The backpack is blue, então a mochila é azul. The girls are playing
Então, as meninas estão brincando. Então, a gente usa ele tanto no feminino, quanto no masculino e quanto no plural. Então, é sempre o mesmo. Então, esse é o artigo definido no inglês. Então, aqui, ó, a gente usa the diante de consoantes e diante de vogais, tanto no singular quanto no plural, tanto no feminino quanto no masculino. Agora vamos para os indefinite articles. Então, os artigos indefinidos. Então, os artigos indefinidos em inglês são usados quando nos referimos a algo em geral, não especificado. Na língua inglesa, existem dois artigos indefinidos, a e an. Na pronúncia é praticamente igual, ó, e eles apenas podem ser usados diante de substantivos no singular. Em português, são traduzidos por um e uma. Então, se a gente for traduzir a e an, para o português significa um e uma. Então, o artigo a é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma consoante ou por um som de consoante. Então, sempre que o substantivo que vier depois do artigo indefinido começar com consoante ou com som de consoante, a gente usa o a. O artigo indefinido an é usado diante de substantivos cuja grafia inicie com uma vogal. Então, sempre que o substantivo que vier depois do artigo indefinido começar com vogal, a gente vai usar an. Então, ao invés de a, então, a, quando for a palavra que vier depois dele, um substantivo que vier depois dele, começar com consoante ou com som de consoante, e an, quando o substantivo que vier depois iniciar com uma vogal. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a, para quando depois, ó, depois vem uma consoante, então, a cat, a dog, ó. Então, aqui, cat começa com C, é uma consoante, então eu vou usar a. Dog também começa com D, é uma consoante, então eu vou usar a. Aqui, ó, an. Apple começa com A, uma vogal, então eu vou usar an. Orange também começa com vogal, então eu vou usar an. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. This is a dictionary. Então, ó, dictionary começa com D, uma consoante, então a gente usa A. She is a teacher, então ela é uma professora, ó. Então, teacher começa com T, uma consoante, a gente usa A. You are a student. Então, ó, começa com S, que é uma consoante, então a gente usa A. It is a new house, ó. Então, esta é uma casa nova, ó. Então, new começa com consoante, a gente vai usar A. Agora, I am singer. Aqui seria A também, porque é S. Então, desculpa que tá errado, ó. He is an architect. Então, ó, aqui, architect começa com uma vogal, a gente usa an. Então, aqui do singer, deletem, que aqui seria A também, não seria com N, porque singer começa com S, que é uma consoante, então aqui também a gente usaria A. Então, a única que a gente usaria an seria aqui para o architect. He is a architect. Porque a gente tem aqui uma vogal. Então, sempre antes de vogal, a gente usa an. Então, lembre, ó, que nunca pode ficar uma vogal e uma vogal, ó. Então, se começar depois com vogal substantivo, a gente vai usar an. Então, vamos aqui para o presente contínuo. Então, o presente contínuo ou presente progressive, em português, presente contínuo ou progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão
em progresso no presente, no momento da fala. Então, o presente contínuo é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Verbo to be no simples presente, no presente simples, como auxiliar e mais o verbo principal. Então, vale a pena a gente relembrar a conjugação do verbo to be no presente. Então, ó, a gente tem aqui os pronomes, ó. I, you, he, she, it, we, you e they, ó. Então, I, eu, you, você ou tu, he, ele, she, ela, it, que é neutro, então serve para tanto para ele ou ela, que a gente usa quando se referir a objetos, animais, coisas. We, nós, you, vocês ou vós, e they, eles ou elas. Então, ó, se a gente for conjugar o verbo to be no afirmativo presente, fica I am, you, are, he, is, she, is, it, is, we, are, you, are e they are. Então, ó, só muda para o I, a gente tem am, então é o único. Para he, she, it, a gente tem o is. Então, ó, he is, she is, it is. Para o you, we, you e they are. Ó, então, a gente percebe aqui, ó, you, we, you e they não muda, é sempre are. He, she e it sempre is. E para I, a gente tem sempre am. Para colocar na forma negativa, vai ficar. O que a gente faz? Só acrescenta o not, ó. I am not. Então, eu estou dizendo, o que é I am? Então, seria eu sou ou eu estou. O verbo to be, ele se eu for traduzir ele para o português, ele poderia ser o verbo ser ou o verbo estar. Então, I am pode ser eu sou ou eu estou. You are pode ser você é ou você está. Então, I am not é o quê? Eu não sou ou eu não estou. Então, vale para as duas, para os dois verbos, se for traduzir. Então, ó, a gente só acrescenta o not, ó. You are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Então, a gente só acrescenta o not aqui. A gente poderia escrever isso aqui na forma abreviada, ficaria I'm not. Aqui ficaria you aren't. Então, só sumiria esse O aqui. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. O they aren't. Seria na forma abreviada, mas para facilitar, vamos deixar o not aqui. Então, a gente só acrescenta o not na forma negativa. Na forma interrogativa, então, quando a gente tiver uma question, uma pergunta, o que acontece? O verbo to be vai lá para o início da frase, ó. Então, a gente inverte, ó. Vem o verbo to be, depois vem o pronome, ó. Então, ó, ao invés de ficar I am, vai ficar am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Ó, então, sempre que eu for fazer uma question, o verbo to be vai lá para o início da frase. Ó. Então, aqui só para a gente relembrar a conjugação do verbo to be no presente simples. Então, vamos lá para o present contínuo. Então, utiliza-se o verbo to be no simples presente como auxiliar e o verbo principal é a acrescida terminação ing, ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Então, vai o sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo que a gente for conjugar com terminando em ing, e mais o
complemento. Na língua portuguesa, o presente contínuo tense, que é o modo indicativo do presente contínuo, corresponde ao nosso gerúndio. Então, o present contínuo seria o gerúndio, o nosso gerúndio no português. E as terminações seriam, ó, ando, andando, levando, achando, então quando terminar com ar, endo, comendo, ardendo, fazendo, e o indo, gerindo, caindo, sorrindo. Então, o presente contínuo seria o nosso gerúndio. Então, a gente tem aqui uns exemplos. Então, she's talking to her mom now. Então, ela está falando com a mãe dela agora. Então, ó, a gente tem aqui o sujeito, she, que é ela, o verbo to be, is, e aqui, ó, o verbo talk, a gente acrescenta ing, ó, talking, e mais o complemento, ó. Então, isso aqui é assim que a gente conjuga, ó. She, que é o sujeito, sempre depois o verbo to be, nesse caso é o is, o talk, mais o ing. Aqui, ó, are they student at the moment? Então, eles estão estudando no momento. Então, aqui como é uma question, o verbo to be vai lá na frente, ó. Então, ao invés de ficar they are, vai ser are they, ó. Então, a gente tem o verbo to be. Aqui o sujeito, o student. Então, é study, mais o ing e mais o complemento, ó. She is watching TV. Então, ó, ela está assistindo TV. Então, aqui a gente tem o sujeito, que é she, ela. O verbo to be, is. O verbo principal, que é o watch, mais a terminação ing. Então, é assim que a gente conjuga, ó. She is American, but she's living in Canada at present. Então, ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente, ó. Então, a gente tem aqui o sujeito she, o verbo to be is American, então, ó, ela é americana, but she is, então, ó, she is, aqui a gente tem abreviado, ó. Então, o verbo to be seria is aqui, que só aparece o S que está abreviado, she is living. Então, live, o verbo principal, mais o ing, e o complemento em Canadá at present. Então, a gente tem aqui a conjugação. Na forma negativa. Então, ó, na forma negativa, acrescenta-se o not depois do verbo to be, ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma. Então, vai ficar o sujeito, mais o verbo to be, mais o not, mais o verbo principal, com a terminação ing e depois o complemento, ó. Então, she is not watching TV. Então, ó, sujeito, she, que é ela. Is, o verbo to be, ó, is. Então, é ou está, ó. Então, o verbo to be, que pode ser é ou está. Not, ó, a gente põe o not. O verbo principal, que é o ought. E mais ing, então, terminando em ing, e mais o complemento, que é TV. Então, na forma negativa fica dessa maneira aqui, ó. Sujeito mais o verbo to be mais o not. Então, ó, nunca muda, vai ser sempre dessa maneira, ó. Sujeito mais verbo to be mais o not mais o verbo principal, terminando em ing e o complemento. E na forma interrogativa, então, o verbo auxiliar to be aparece no início da frase. O padrão da estrutura das frases interrogativas fica o seguinte, ó. Então, começa com o verbo to be, se é uma pergunta, uma question. Depois vem o sujeito,
o verbo principal com a terminação ing mais o complemento. Então, ó, is she watching TV? Então, ela está assistindo TV? Ó, então a gente tem o verbo to be, que is, que vai lá para o início da frase, o sujeito she, watch. Watch. Então, é assistir, ó, assistir, ó, verbo watch, mais a terminação ing e o complemento TV. Então, é sempre nesse padrão. Então, na forma afirmativa, então, ó, então a gente vai ter um exemplo aqui. They are studying for the test. Então, ó, aqui a gente tem o sujeito, que é o they, o verbo to be are, study. Então, o verbo principal, ing, a terminação, mais o complemento, for the test. Na forma negativa, they are not studying for the test. Então, o sujeito they, o verbo to be are, o not, o verbo principal study, mais a terminação ing e o complemento for the test. Na forma interrogativa, então, o que faz? O verbo to be vai lá para o início da frase, então, ó, o verbo to be are, o sujeito they, o verbo principal studying, a terminação ing e o complemento for the test. Então, eles estão estudando para o teste, então vai sempre seguir esse padrão, não vai mudar nunca, ó. Então, no afirmativo, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o verbo principal, depois a terminação ing e mais o complemento. Na negative, a gente vai ter o sujeito, o verbo to be, o not, o verbo principal, que nesse caso, ó, é studying, a terminação ing e mais o complemento. Na forma interrogativa. Então, o verbo to be vai lá para o início da frase. Então, ó, verbo to be, sujeito, verbo principal, terminação ing e mais o complemento. Então, é assim que a gente... vamos ver uns exemplos aqui, então. Ó. Na forma afirmativa. Então, ó, to talk, então, conversar, ó. O verbo conversar. I am talking. Então, ó, percebam, ó. Aqui a gente tem o pronome, o verbo to be, o verbo principal, que é o talk, e a terminação ing, ó. Não muda nunca, ó. Então, I am talking, you are talking, he is talking, she is talking, it is talking, we are talking, you are talking, they are talking. To eat. Então, comer, ó. A gente vai conjugar o verbo to eat, que é comer. Então, a mesma coisa, ó. O pronome I, o verbo to be am, o verbo principal, que é o eat, e a terminação ing, ó. I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, it is eating, we are eating, you are eating, they are eating. A forma negativa, ó. Então, a gente vai ter o pronome lá, que é o sujeito, o verbo to be, o not, o verbo principal, ó, talk, mais a terminação ing. I am not talking, you are not talking, he is not talking, she is not talking, it is not talking, we are not talking,
You are not talking. They are not talking. Para o verbo eat, I am not eating. You are not eating. He is not eating. She is not eating. It is not eating. We are not eating. You are not eating. They are not eating. Na interrogative, então a gente vai ter o quê? Ó? O verbo to be vai lá para o início da frase, vai ter o sujeito depois, o verbo principal, talk, mais a terminação ing. Ó. Am I talking? Are you talking? Is he talking? Is she talking? Is it talking? Are we talking? Are you talking? Are they talking? Para o verbo eat. Então, ó, o verbo to be, o verbo to be vai lá para o início, depois vem o sujeito, o verbo principal que é o eat, mais a terminação ing. Am I eating? Are you eating? Is he eating? Is she eating? Is it eating? Are we eating? Are you eating? Are they eating? A gente tem aqui mais o verbo drink. Então, no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Então, no afirmativo, I am drinking. You are drinking. He is drinking. She is drinking. It is drinking. We are drinking. You are drinking. They are drinking. Ó, então, a gente vai ter sempre o sujeito, I, o verbo to be, am, o verbo principal, que é o drink, mais a terminação ing. No negativo, ó, então a gente vai ter o sujeito, I, depois o verbo to be, am, mais o not, mais o verbo principal, drink, mais a terminação ing. Então vai ficar I am not drinking, you are not drinking, he is not drinking, she is not drinking, it is not drinking, we are not drinking, you are not drinking, e they are not drinking. E no interrogativo, o verbo to be vai para o início da frase, então a gente tem o verbo to be, o sujeito, o verbo principal, drink, mais a terminação, ing. Então, vai ficar am I drinking? Are you drinking? Is he drinking? Is she drinking? Is it drinking? Are we drinking? Are you drinking? Are they drinking? Então, esse foi a conjugação do presente contínuo. Então, vai ser sempre o mesmo padrão, ó. Então, afirmativo, a gente vai ter sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo principal, mais ing, mais complemento. No negativo, a gente vai ter sujeito, mais verbo to be, mais o not, mais o verbo principal, mais a terminação ing, depois o complemento. E no interrogativo, então, a gente vai ter o verbo to be lá no início da frase, depois vem o sujeito, o verbo principal, mais a terminação ing e o complemento. Então, é assim que a gente conjuga. Então, agora vamos lá para o simple past.
Então, o simple past, também chamado de past simples, é o passado simples. É um dos tempos verbais do inglês, que é equivalente ao nosso passado simples na língua portuguesa. Então, a formação básica do simple past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativas e interrogativa e com o acréscimo do at, yet ou de ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to na forma afirmativa. Então, o simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, para reforçar o uso do simple past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Os exemplos mais usados são yesterday, que é ontem, the day before yesterday, então anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, Iago, atrás, etc. Mas essas são as mais usadas. Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó. His birthday was the day before yesterday. Então, o aniversário dele foi anteontem. He studied math last night. Então, ela estudou matemática ontem à noite. Então, I traveled to Brazil last year. Então, eu viajei para o Brasil ano passado. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Então, I call how to dance samba last week. Então, nós aprendemos a dançar samba semana passada. Então, a gente tem aqui uns exemplos de past simples. Então, se a gente for conjugar na affirmative form, então na forma afirmativa. Então, os verbos irregulares não possuem um padrão de formação, eles não seguem regra nenhuma. Então, a gente vai ter os verbos regulares que seguem uma regra, e a gente vai ter algumas exceções que são chamados de verbos irregulares, que eles não seguem regra nenhuma. Então, para os verbos regulares, a gente tem sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Então, aqui a gente tem, então aqui a gente vai acrescentar o D, nesse caso, Então, sempre que a gente for conjugar, a gente vai, acrescentar ou o et, ou yet, ou somente o D. Então, no caso do like, então aqui a gente tem o verbo to like, que é gostar, Então, o verbo é like, a gente vai acrescentar o D no afirmativo, Então, vai ficar she liked the English teacher. Então, ela gostou da professora de inglês, Então, a gente tem o sujeito she, o verbo, que é o like, a gente acrescenta o D e mais o complemento. The English teacher. No negative, Então, para a construção de frases negativas no simple past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar. O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica o tempo verbal. Então, aqui a gente não acrescenta mais o D no verbo. Então, o verbo to like volta para o like. Então, não tem mais o D no final, porque esse did já indica que está no passado. Então, vai ficar sujeito mais o did mais
o not, mais o verbo principal e mais o complemento, ó. Então, a gente tem aqui, ó. She did not like the English teacher. Então, ó, ela não gostou da professora de inglês. Então, a gente tem o sujeito aqui, she, depois o did, depois o not, ó, o verbo principal like, então percebam que o D sumiu, ó, então volta para o verbo normal, e o complemento, the English teacher. Um outro exemplo aqui, ó, we did not go to school yesterday, ó. Então, a gente tem aqui o sujeito we, depois o did, o not, o verbo go, ó, então to go, então fica só o go, to school yesterday. Então, somente o verbo auxiliar did é conjugado no simple past, não é necessário conjugar o verbo principal. Então, o verbo volta para o normal. E na interrogative form, então, ó, na mesma maneira que acontece na forma negativa, o did é o verbo auxiliar utilizado para as frases interrogativa no simple past. Então, para a gente conjugar no interrogativo, vai ficar o did, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. Então, ó, um exemplo, ó. Então, quando a gente tiver uma question. Did she like the English teacher? Então, ó, a gente vai ter, ela gostou da professora de inglês? Então, ó, começa com did, sempre. Depois vem o sujeito, she, o verbo principal, que é o like, e o complemento, the English teacher. Então, ó, aqui também a gente não conjuga o verbo principal, porque o did já indica que está no passado. Então, aqui a gente tem o verbo to work. Então, conjugado no afirmativo, no negativo e no question. Então, ó, no afirmativo vai ficar, ó. Então, o que é work? Então, o verbo é to work. Então, nesse caso, a gente vai acrescentar o ed, ó, na forma afirmativa, ó. Então, aqui a gente vai acrescentar no verbo principal o ed. Então, vai ficar, ó, I work it, you work it, he your kid, she your kid, it your kid, we your kid, you your kid, they your kid. Agora no negativo, ó, então a gente vai ter o did, ó. Então, ó, percebam que o verbo principal volta para o York, ó. Então, esse ed some. Então, a gente tem aqui na forma abreviada, ó. Então, vai o sujeito, I. Ó, eu poderia colocar did not. Se eu for abreviar o did not, ó, vou colocar N, esse risquinho, e o T, ó. Então, isso aqui é o not abreviado, ó. Então, ó, I did not work, you did not work, ó, a gente só tem o not aqui que está abreviado. He did not work, she did not work, it did not work, we did not work, you did not work, e they did not work. Então, a gente tem aqui, ó, o sujeito, I, o did, o not, mais o verbo principal, que é work. E na question, na interrogative, então o did vai lá para o início da frase. Ó. Então, vai ficar, did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Então, ó, ela trabalha? Ela trabalhou? Você ou tu trabalhou? Ele trabalhou?
Então, aqui a gente tem no verbo uma question, ó. Então, se eu tiver question, vai lá para o início da frase o did, ó. Então, o did mais o sujeito mais o verbo principal. Então, note que o verbo principal só é conjugado no afirmativo, ó, que eu acrescento o ed. No negativo e no interrogativo, a gente não conjuga o verbo principal, porque a gente acrescenta o did, que já indica que está no passado. O talk, que é conversar, ó. Então, o verbo to talk. Então, no afirmativo, ó, talk, a gente vai acrescentar o ed, ó. Então, I talk. Então, ela trabalhou, eu trabalhei, você trabalhou. Então, I talked, you talked, he talked, she talked, it talked, we talked, you talked, they talked. No negativo, ó. Então, o que acontece? A gente tem aqui o sujeito, I, o did, o not, mais o verbo principal, ó. Então, eu não conjugo mais o verbo principal, porque eu tenho o did aqui indicando que está no passado, ó. Então, I did not talk. Então, eu não trabalhei. You did not talk. He did not talk. She did not talk. It did not talk. We did not talk. You did not talk. They did not talk. Então, só faltou o not aqui e faltou o did aqui. E na interrogativa, então, quando tem uma question, o did vai lá para o início da frase, a gente vai ter depois o sujeito e depois o verbo principal. Então, did I talk? Did you talk? Did he talk? Did she talk? Did it talk? Did we talk? Did you talk? Did they talk? Então, aqui a gente tem na forma negativa. E a gente tem aqui o verbo like, então, que é o to like, que é gostar. No afirmativo, negativo e interrogativo. Então, ó, no like, então, a gente acrescenta só o D, ó. I like it. You like it. He like it. She like it. It like it. You like it. We like it. They like it. Então, a gente tem a tradução aqui para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem na negativa, então a gente também tem o not aqui abreviado, ó. Mas eu poderia colocar I did not like, então, sujeito, I, o did, o not e mais o verbo que não precisa conjugar, porque eu já tenho o did indicando que está no passado, ó. Então, I did not like, you did not like, he did not like, she did not like, it did not like, you did not like, we did not like, they did not like. Na interrogativa, então, a gente tem o did lá no início da frase. Também a gente não conjuga o verbo principal, porque tem o did indicando passado, ó. Então, vai ficar o did, o sujeito, mais o verbo principal. Did I like? Did I like? Did you like? Did she like? Did he like? Did it like? Did we like? Did you like? Did they like?
Então, a gente tem aqui a conjugação do simples past. Então, aqui a gente tem uns exemplos de verbos irregulares, ó. Então, aqui, ó, percebam, a gente tem o verbo drink, ó. Percebam que no afirmativo ele muda para drink, ó. Então, a gente tem aqui, ele muda para drink, ó. I drank. Então, ó, ele não segue padrão nenhum, ó. You drank. He drank. She drank. It drank. We drank. You drank. E they drank. No negativo, então, fica igual, ó. Então, só muda no afirmativo. No negativo, a gente vai ter o sujeito, o did, o not e o drink, ó. To drink. Então, I did not drink, you did not drink, he did not drink, she did not drink, it did not drink, you did not drink, we did not drink, they did not drink. Interrogativo é a mesma coisa. Ó. O did vem para o início da frase, o sujeito, depois o verbo principal. O verbo it é outro, que também é irregular. Então, ó, vai mudar no afirmativo, ó. Então, vai ficar I ate, you ate, he ate, she ate, it ate, we ate, you ate, they ate. No negativo e no interrogativo fica a mesma coisa, ó. Negativo, o sujeito, o did, o not, mais o verbo, ó. Então, o verbo volta para o normal, ó. I did not eat, e assim por diante. No interrogativo é a mesma coisa, ó. O did vai para o início da frase, depois a gente tem o sujeito e o verbo principal, eat. Então, esse foi o simples past. Então, aqui tem os greetings, então, algumas saudações em inglês. Então, para saudações de chegada, a gente tem, ó, hello, hi, what's your name? Good morning, good afternoon, good evening, welcome. Então, ó, good evening a gente diz quando a gente chega de noite, ó. Então, quando a gente chega, a gente diz good evening. Para diálogo, então, algumas frases aqui, ó. What's your name? Então, qual é seu nome? Como que eu respondo? My name is. Então, meu nome é. I am. Então, ou eu posso responder meu nome é. My name is. Ou yeah, I am. Eu sou. Tal. How old are you? Então, quantos anos você tem? I am years old. Então, eu posso responder I am 43 years old. Então, eu tenho 43 anos. How old is she? Então, quantos anos ela tem? She is years old. Então, ela tem tantos anos. Where are you from? Então, de onde você é? Where is he from? De onde ele é? Então, como que eu respondo isso? Ó? I am from Brasil. Eu sou do Brasil. Ele, ó. He is from Italy. Então, ele é da Itália. How are you? Ó? Como você vai? Como que eu posso responder? I am happy. Então, eu estou feliz. I am sad. Então, eu estou triste. I am angry. Então, eu estou nervosa. I am fine. Eu estou bem.
I am sleepy. Eu estou sonolento. Então, tem várias formas de responder. How have you been? Como você tem passado? What's new? O que você me conta de novo? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. It's always a pleasure to see you. É sempre um prazer te ver. Have a nice day. Tenha um bom dia. E antes aqui, have a nice weekend. Então, tenha um bom final de semana. Take care. Se cuida. See you later. Até logo. Goodbye. Tchau. Good night. Boa noite. Então, quando a gente vai embora à noite, a gente diz good night. Quando a gente chega à noite, a gente diz good evening. Então, essa foi a nossa aula de inglês. Espero que tenham gostado. A gente se encontra nas próximas disciplinas. Beijos, vai ter mais material complementar lá no Moodle, material de apoio para vocês consultarem também. Até, beijos.